meus caros, vivam! Ontem foi o dia da apresentação do programa político e eleitoral do Chega. São 176 páginas, eu não consegui lê-las ainda todas e, portanto, vou ter que perder mais algum tempo, ou melhor, investir mais algum tempo na sua leitura. Mas, entretanto, hoje mesmo foi a apresentação do programa eleitoral da AD. Bom, eu não sei quantas páginas são, mas é muito mais fácil para mim comentar aquilo que hoje Montenegro disse do que ler as 176 páginas do programa do Chega. Então vamos lá ver o que é que aconteceu hoje com este amigo que veio apresentar um programa que me cheirou a esturro. E vamos ver porquê, passo a passo. Isto apenas o que apareceu na televisão, foi apenas o resumo da televisão, mas é suficiente. Ora vejam. A aliança que une três parece cada vez mais uma união a dois. Os líderes do PSD e do CDS, lado a lado, na apresentação do programa que vai a votos, mas nem sinal do líder do PPM. Do PP quem? Do PPM? Mas não existe nenhum PPM. Era um partido que ultimamente teve 200 e tal votos a nível nacional. Se chamam isso um partido, acho muito bem que não esteja lá, porque se lá estivesse era uma grande percentagem do partido que ali estava dentro, não é? Luís Montenegro, que já disse que procura a reconciliação com os pensionistas, subiu o tom quando chegou ao capítulo das pensões. Ora, vamos lá então analisar ponto por ponto. O único partido e o único governo que cortou pensões em Portugal foi o governo do Partido Socialista, que retirou 1.000 milhões de euros. Bom, pode não ser totalmente verdade, aqui também não há nenhum mentígrafo, mas é realmente uma grande parte verdade. Depois o governo de Passos Coelho também congelou as pensões, enfim, agora congelar, cortar, tudo tem a ver com a inflação. Quando se congela também se corta, não há dúvida nenhuma, porque a vida continua a subir, o custo de vida continua a subir e quando nós congelamos também estamos realmente na prática a cortar. Preciso dizer aos pensionistas portugueses que aqueles que muitas vezes atiram a pedra têm o maior telhado de vidro. No discurso do líder do PSD, todos os ataques foram para o PS. Não temos uma cultura de informalidade na governação. Queremos um Estado ao serviço das pessoas, rejeitamos um Estado ao serviço de um partido, que foi aquilo que tivemos nos últimos anos. É verdade, porque o PS capturou completamente o Estado. Em Portugal. Recuperou uma mão cheia de promessas que já tinha feito. Menos IRS para jovens e classe média. Mas não diz quanto menos nem quanto é que isso custa. A recuperação faseada do tempo de serviço dos professores. Mas também não diz quanto é que isso custa. E médico de família para todos até ao final de 2025. E não é que esquece também de dizer quanto é que isso custa. Apontou também para a habitação com uma redução de impostos. E não diz quanto é que reduz e, portanto, se reduz é o Estado que está a perder. Também não diz quanto é que o Estado está a perder. Mas pode ser até que diga, eu posso estar enganado, vamos lá ouvir mais um pouco. A isenção do IMT para os jovens na compra da primeira casa. Mas isso foi o que pediu Ventura ontem. E quanto é que isso custa já agora? E aqui, com uma outra medida, instituir uma garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do preço da aquisição do imóvel. Mas isso foi o que disse Ventura ontem, uma garantia do Estado, ou seja, o Estado ser fiador à casa dos jovens, à primeira casa dos jovens. Até aqui foi apenas cópia do programa do Ventura, do Chega. Montenegro pisca o olho ao eleitorado ao centro, mas também ao que está mais à direita. Há só um pequeno problema, é que quando Ventura anuncia estas medidas, saltam logo 50 comentecos e jornalecos a perguntar onde é que ele vai buscar o dinheiro e quanto é que aquilo custa. Eu não vi ninguém perguntar isso aqui ao Montenegro. Esta chaga social e económica não se resolve com proclamações ou com gritaria. Mas é exatamente o que ele está a fazer, é proclamar, não grita, fala menos alto, fala mais baixo, mas também não traz nenhuma solução quantificada para essas medidas que ele está a anunciar por alto. Pomos disciplinar a atividade de lobbying. Como é que vamos fazer isso? E reduzir as possibilidades de conflito de interesses. Como é que vamos fazer isso? Propomos a criminalização do enriquecimento ilícito. Bom, mas isso foi o que Ventura
propôs ontem criminalização do enriquecimento ilícito. É a primeira medida do programa de Ventura. Portanto, em 3 medidas, são 3 cópias daquilo que Ventura ontem propôs. Encaixa a bandeira do combate à corrupção, defende uma política de imigração controlada. Mas quem é que está a falar? É o Montenegro ou é o André Ventura? Tudo quanto estamos a ouvir é aquilo que Ventura tem dito e tem defendido ao longo dos últimos meses e anos e que está plasmado no programa, eu só li em linhas gerais, no programa de André Ventura, do Chega ontem. Até agora são 5 medidas, 5 cópias do programa do Chega. E fala para os polícias que protestam. Então, com esta vão ser 6. O nosso governo, ato imediato à sua entrada em funções, vai abrir um processo de diálogo e negociação com os representantes das forças de segurança para repor a justiça que é legitimamente reclamada. Muito bem, André Ventura. Não, Montenegro. Agora confundi-me. Mas isso é exatamente o que Ventura tem dito e o que Ventura postulou ontem. E tem dito nos últimos dias. Foi o primeiro a dizer que este caso das polícias, que só recebem um pequeno subsídio, enquanto a Polícia Judiciária recebe um subsídio gigantesco, e agora até se vem a saber que os próprios administrativos, que nem sequer saem dos gabinetes, também recebem a subsídio de risco. Devem ter medo que alguém por ali dentro e comece aos tiros, devem ter medo do terrorismo. Será apenas isso? Também se veio a saber que os espiões, os elementos do antigo Serviço de Informações do Estado, também recebem esse subsídio. Portanto, toda a gente recebe subsídio ao fim e ao cabo, menos aqueles que têm que lidar diretamente com o perigo, que têm que lidar com a bandidagem, que é a GNR, no centro do país, no interior, e a PSP nas cidades. Bom, muito bem. Portanto, mais uma cópia do programa e das ideias do Chega e de André Ventura. Também quero dizer-vos que jamais aceitaremos que se coloque em causa a disciplina, a segurança e o esteio do Estado de Direito. Mas isso é básico, isso é a lei, ninguém pode aceitar uma coisa dessas, não é? Depois de 2 dias a discutir a hipótese de dividir palco nos debates com o líder do CDS. Mais uma vergonha, quis empurrar o desgraçado do Nuno Melo para falar com os comunistas, mas é claro que as televisões deram-lhe para trás e mais uma vez se mostra aqui a falta de qualidade estadista deste homem. Atira com as ideias para o ar e depois é forçado a recuar, a dar o dito por não dito, a desdizer-se. Isto é tudo menos um estadista, isto é um boneco. Luís Montenegro apresentou sozinho as 184 páginas do programa eleitoral. Falta lá uma grande parte do PPM, que é o seu líder. O seu líder é uma pessoa, uma grande parte, que falta lá. Vamos ver agora a SIC. A um mês das eleições, chega o programa eleitoral da AD que promete fazer diferente. Na AD queremos virar a página do desânimo e do desespero e abrir um tempo de esperança e um tempo de confiança. O que não quer dizer rigorosamente nada. De volta aos princípios da Aliança Democrática original, a coligação quer chegar a todos, pensando na dignidade das pessoas. Está com um bocadito de sono ali o Paulo Rangel, não sei se, enfim, não está assim muito motivado para a conversa. Montenegro apontou a quase tudo, do mundo rural à cultura, da habitação à crise demográfica, pensando também no bolso dos portugueses. Os portugueses estão cercados de impostos e burocracia. Certo, isso é verdade. Então vamos diminuir quanto? E enquanto é que isso vai? Retirar aos cofres do Estado. É preciso, nesta como noutras áreas, desamarrar as pessoas, desamarrar a vida das pessoas de tanto papel, de tanta exigência, de tanta burocracia e, em cima disso, de tantos impostos. Está ali uma senhora que se reformou não chegou aos 50 anos, acho que aos 48 ou 49, salvo erro, posso estar errado, mas a ideia que eu tenho, a Esteves, não é, que foi a última Presidente da Assembleia da República, antes daquele horror do Ferro Rodrigues e do outro horror ainda pior do SS do PS, Assunção Esteves, acho que se reformou aos 48 ou 49 anos com uma reforma brutal. Na saúde, um plano de emergência. Aliás, é o que acontece com todos os portugueses. Para salvar o SNS. Asseguro que até ao final de 2025 conseguiremos garantir uma resposta de médico de família a todos os portugueses. Como?
Como se não há médicos? E mesmo que houvesse, quanto é que isso ia custar? Nem ele diz, nem ninguém lhe pergunta. A aposta nas creches e no pré-escolar como prioridade. A AD quer recuperar o prestígio da política e dos políticos. Propostas como regulamentar o lobbying ou criminalizar o enriquecimento ilícito estão previstas. Montenegro garante ataque à corrupção. Bem, mas o ataque à corrupção é a principal bandeira do Chega, que foi criticado por toda a gente, incluindo pelo Montenegro, que fazia da corrupção a sua bandeira, só sabia de falar de corrupção, não sabia de falar de mais nada. Afinal, agora vai saber, aqueles que o acusavam disso, todos lhe seguem o trilho, todos lhe seguem os passos e o caminho. Só que quem é que vai à frente? Alemia 2 vezes. Portanto, quem vai atrás é sempre um pequeno plagiador, um copiador daquilo que já foi feito. O que quer dizer 2 coisas. Primeiro, não tem criatividade e segundo, reconhece a quem vai à frente, neste caso André Ventura e o Chega, reconhece-lhe a categoria necessária e suficiente para governar a nação. Pois, se ele está a copiar todas as medidas de André Ventura, é porque as medidas de André Ventura são boas. São tão boas que ele está a copiá-las no seu próprio programa. Então nunca mais pode maldizer ou criticar as medidas de Ventura, que são as mesmas que tem, só que foram ditas muito mais cedo. É um plagiadorzito da treta. Outra coisa, quanto é que custa aqui tudo que aqui está? O programa da Aliança Democrática, o regulamento do lobbying, a criminalização do enriquecimento ilícito, uma das maiores bandeiras do Chega, o direito para combater a corrupção. Quanto é que isso custa? É porque me disseram, ainda há pouco ouvi, que não era possível combater a corrupção. Quanto é que isso ia custar? E depois quanto é que íamos ganhar? E depois os bens que são, enfim, arrecadados pelo Estado, ou seja, que ficam penhorados, depois acabam por ter que se devolver aos legítimos proprietários, portanto isso é tudo uma treta? É tudo uma treta quando é no programa dos outros. Afinal de contas, foram buscar essas mesmas tretas, eram tretas, não se esqueçam, para o próprio programa. Bom, meus caros, eu não quero fazer publicidade, mas isto não fica a dever nada ao Circo Cardinali. Queremos um Estado ao serviço das pessoas, rejeitamos um Estado ao serviço de um partido, que foi aquilo que tivemos nos últimos anos em Portugal. A corrupção como chaga social e económica que não se resolve com proclamações e gritarias, segundo a AD, que... Reparem que esta é a mesma coisa. Há pouco já se ouviu. Não se resolve com proclamações e gritaria. Os repórteres da SIC e da CNN dizem exatamente a mesma coisa. É brutal, não é? Portanto, não há nenhum critério. O que um diz o outro diz, quer dizer, recebem lá aquelas proclamações, aqueles press releases do Montenegro e toca tudo de copiar. Portanto, nem sequer há criatividade para, ao menos, mudar as frases, não é? vai agitando mais alto a bandeira da segurança e da ordem pública. É um Portugal integrador, é um Portugal que, não estando de portas escancaradas, também não está de portas fechadas. Mas isso não é suficiente, tem que dizer então quantas pessoas é que podem entrar, tem que haver um limite para não estar de portas escancaradas e até que ponto e para que, digamos, âmbito social é que eles podem entrar, para que tipo de trabalho é que nós vamos receber imigrantes. Então não está de portas fechadas, quer dizer que pode entrar gente, mas não está escancaradas, então qual é que é, ao fim e ao cabo, a rede, qual é que é o filtro que vai fazer com que se diga, tu podes entrar, mas tu já não. Isso ele não diz, nem diz isso, nem diz nada. Uma apresentação onde houve especial cortesia com um eleitorado específico, os idosos. Os idosos, que são a grande força tanto do PS como do PSD, porque a juventude e a força de trabalho até aos 45, 48 anos está toda do lado do Chega. Isso é que é o problema é exatamente esse. Garantindo-lhes solenemente que atualizaremos o valor das suas pensões. Mal feito fora que não atualizasse, isso está na lei, não é verdade? Procurando uma atualização maior das pensões mais baixas. Mas não dizem que sentido, mas não diz quanto é que vai atualizar as pensões mais baixas e também não diz quanto é que isso vai custar aos contribuintes, àqueles que trabalham e é do fruto do seu trabalho que se retiram os impostos e as taxas para se pagarem as pensões aos mais idosos, como é óbvio. Portanto, ele aqui diz as coisas, mas não fala em números. Ou seja, Ventura falava em números e diziam que isso era impossível de fazer. Ora, pelos vistos, o erro de Ventura foi falar em números. Se não falar em números, que é o que está a acontecer aqui com o Monte,
Negro, se não falar em números e disser exatamente a mesma coisa que disse Ventura, mas não falando em números, já está tudo bem, já não há problema nenhum. O problema foi ter falado em números. André, para a próxima, não fala em números, diz só as coisas para o ar, como faz este tipo, e pronto, e já ninguém o critica. Nos últimos anos, o único partido e o único governo que cortou pensões em Portugal foi o governo do Partido Socialista. As contas já... Esta coisa das pensões, a gente também se lembra do 13º mês, do subsídio de Natal, subsídio de férias, que também foram cortados por Passos Coelho. Mas pronto, foi imposição da Troika, diz ele. A Troika não se mete nisso, mas pronto, foi uma das maneiras que ele teve de conseguir corresponder ao empréstimo de 78 mil milhões que recebemos, fruto da bancarrota do Partido Socialista. Isso é verdade. Para que já ninguém se lembra, Passos Coelho o que foi fazer foi tentar recuperar um país que estava completamente destruído pelo socialismo, neste caso, pela dupla do Sócrates e o seu ministro da Economia, e cujo nome, da Economia, das Finanças, cujo nome eu já nem quero lembrar. Foram feitas, as principais medidas deste programa têm um impacto orçamental de 7,24 mil milhões de euros. Mas foi a senhora que o disse, quer dizer, Montenegro não disse isso na televisão. É a senhora que o vai dizer, 7, tal mil milhões de euros. Bom, parece que Ventura, nos seus devaneios, segundo aqui os comentecos todos, ia obrigar Portugal a um investimento, a uma despesa de 9 mil milhões de euros. Ora vejam lá, entre 7, tal e 9 mil há muita diferença. Meu Deus, não há assim muita diferença, mas como foi Ventura que falou, não pode. Se fosse este a falar, podia. Aqui está, meus caros, a prova de que isto é tudo uma velhacaria total em termos de comentários àquilo que se vê na televisão. Eu realmente acho que a profissão de jornaleco é a pior profissão do mundo, pior que a de prostituta, ou prostituto, que agora já nem sabemos como é que é, mas a seguir é capaz de ser o de jornaleco. Por isto, é porque a manipulação que eles tentam fazer à população é tão grande e tão descarada e tão mal feita, que qualquer criança dá conta. Eles estão todos de um lado e comentam um contra o outro, mas todos de uma ponta até à outra. É inacreditável isto, não é? Aqui está a prova. Ventura proclamou todas estas medidas, algumas até com os mesmos adjetivos. Criminalizar o enriquecimento ilícito. É exatamente igual ao que disse agora Montenegro. Ventura não pode fazer, porque isso custa milhões e não consegue ter resultado nenhum, mas Montenegro já pode. Já ninguém pergunta quantos milhões custa e ninguém pergunta que dinheiro é que vai receber disto. Aquilo que o André proclamar não se pode fazer. Custa bilhões e não tem resultado nenhum. Aquilo que os outros disserem, mesmo sendo exatamente a mesma coisa, aí já não perguntamos nada, nem quanto é que custa, nem quanto é que deixa de custar, é apenas uma promessa eleitoral. Meus caros, isto é mesmo uma pouca vergonha, este jornalequismo, estes comentecos, esta escumalha, que não tem outro nome, realmente muitos deles tinham que perder a carteira e outros até deviam ir presos. Até à próxima.